Em 2019, eu perdi uma paciente por falta de profissionalismo e vacilo meu. E eu tô aqui para contar para vocês essa história para que não aconteça o mesmo com vocês. Fala pessoal, eu sou o Gabriel Miranda, esse aqui é o Fisioterapia Neurofuncional, um canal onde a gente fala sobre o mercado de trabalho, faculdade de fisioterapia e práticas clínicas. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, faça isso agora para receber todos os meus próximos vídeos e também dá um like, se você puder, para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas como eu e vocês. Bom, 2019 foi um ano um pouco difícil para mim. Eu passei por uma série de problemas pessoais, entre eles um trauma familiar muito grande me acometeu em meados de 2019. Isso fez com que eu desenvolvesse uma série de problemas psicológicos. Entre eles, pode parecer bobeira o que eu vou contar para vocês agora, mas um dos problemas que me acometeu foi uma dificuldade tremenda de conseguir acordar cedo. E como basicamente a nossa profissão é uma profissão na qual a gente normalmente sai cedo de casa para trabalhar e volta tarde atendendo os nossos pacientes, vocês já devem começar a imaginar o que pode ter acontecido. Na época, eu atendi uma paciente já há muito tempo, já há quase 2 anos que eu atendi essa paciente, e ela morava relativamente longe da minha casa. Só que, enfim, isso nunca foi um problema. Eu atendia normalmente ela cedo pela manhã, e depois desse trauma que aconteceu na minha vida, eu comecei a ter uma série de problemas de atraso. Eu tinha dificuldade para acordar cedo, então, consequentemente, eu me atrasava para atender essa paciente. E com o passar do tempo, isso foi piorando. Então, além de me atrasar, eu comecei a faltar para os atendimentos dessa paciente. Faltei uma vez, faltei 2 vezes, mas em um determinado ponto isso se tornou insustentável. Afinal de contas, eu era um dos fisioterapeutas que atendia essa paciente, entre outros colegas de profissão que também trabalhavam nessa casa, e eu detinha a maior parte dos atendimentos semanais dessa paciente. Então, eu atendia essa paciente, se eu não me engano, 3 vezes na semana, e uma outra colega atendia 2, se eu me lembro muito bem. Então, eu acabava faltando algumas vezes, muitas vezes essa pessoa que também trabalhava lá não podia atender essa paciente, e a paciente ficava sem atendimento. Isso é terrível, isso é uma falta de profissionalismo sem tamanho. Algum tempo se passou e a família entrou em contato comigo, falou que eu deveria ser compreensivo e entender de que eles não poderiam continuar comigo atendendo a paciente. E, bom, de pronto eu entendi a situação, é claro, não tive nenhuma objeção, não tive nenhuma resistência, e isso foi muito difícil para mim, porque foi a primeira vez na minha vida que esse tipo de coisa aconteceu, e por mais que pareça e soe muito feio contar isso para vocês, eu acho que é muito importante, porque todos nós, como pessoas, estamos sujeitos a traumas, a momentos de dificuldade. Se eu não tivesse tomado cuidado, possivelmente o que aconteceu com essa paciente poderia ter acontecido com outros vários pacientes meus. Eu poderia ter começado a me tornar um profissional completamente desleixado e não só com uma dificuldade, por exemplo, de acordar pela manhã e atender os meus pacientes. Bom, mas hoje em dia eu conto isso com um pouco mais de tranquilidade porque eu consegui resolver esses problemas pessoais, esses problemas psicológicos, de forma que isso não voltasse a afetar o meu trabalho. Mas agora vamos falar sobre as consequências desse meu vacilo. O que isso trouxe de ruim para a minha vida? Primeiro, eu perdi a paciente, então isso fez com que eu tivesse um corte nas minhas finanças, porque ela me pagava relativamente bem, então eu perdi dinheiro com essa perda da paciente também. E outra coisa, eu fiquei muito mal diante dos meus colegas de profissão que compartilhavam essa paciente comigo. É óbvio que nós somos muito colegas, nós somos muito amigos e compadecemos um da dor do outro, mas eu atendi essa paciente por indicação de uma outra fisioterapeuta muito querida e, bom, deixei ela numa saia justa por conta dessa minha falta de profissionalismo. Afinal de contas, ela havia me indicado. E a família, enfim, era amiga dela, então ficou um clima chato. Então olha que situação. Se eu não fosse uma pessoa que estivesse muito preocupada no decorrer da minha carreira em fazer bons relacionamentos, em conhecer bem os profissionais com os quais eu trabalho, possivelmente isso teria
trago consequências muito mais catastróficas na minha vida profissional, porque possivelmente essa pessoa, essa outra fisioterapeuta que havia me indicado essa paciente, possivelmente nem iria querer mais falar comigo. Isso poderia, como o nosso círculo dos bons profissionais com os quais nós lidamos é um círculo fechado, isso poderia ter se alastrado e graças a Deus não aconteceu. E isso poderia ter evitado das pessoas indicarem pacientes, manterem um bom relacionamento profissional comigo. Afinal de contas, ninguém é obrigado a entender as dores pelas quais nós passamos, né? Então, foi isso que aconteceu em 2019 comigo. Pela primeira e única vez, eu perdi uma paciente porque eu não fui profissional o suficiente perante ela. Daquele dia em diante, eu decidi que eu precisava resolver esses meus problemas, resolvi, não vou mais permitir que esse tipo de coisa aconteça na minha vida. E eu espero que o meu relato hoje aqui para vocês possa ajudar com que vocês entendam que por mais que nós estejamos sujeitos ao aparecimento de um problema, de uma dor, de uma perda, a gente tem que tomar muito cuidado para não permitir que isso afete a nossa vida profissional. A gente tem que saber dividir as coisas muito bem, porque no final das contas, todo paciente é o amor da vida de alguém. Bom, eu espero que essa mensagem toque vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like. Isso vai me ajudar a entender de que essa mensagem pode ajudar alguém, tá bom? Hoje eu venho contar isso pra vocês porque eu consegui resolver isso internamente e isso foi muito positivo pra mim. Mas isso é uma marca que ficou na minha vida e de que nunca vai sair. Bom, eu acho que eu já falei demais por hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo.